Olá, eu sou o professor Cláudio e esse é o minicurso Jogos Pedagógicos. Hoje nós vamos apresentar o nosso último jogo, o quebra-cabeça literário, ou como o pessoal da pedagogia conhece, texto fatiado. Vamos conhecer o jogo? Você vai precisar de de 6 cópias de um texto, certo? Pode ser em folha comum, certo? Esse daqui não tem necessidade de ser peso 40. A folha resolve já a questão, ok? Com as 6 cópias de um texto que você selecionou, você recorta ele em 7 fragmentos, embaralha esses fragmentos, né? E aí o jogo pode ser feito em grupos de até 6 pessoas. Os jogadores devem então colocar os fragmentos na ordem correta do texto original, ok? E depois que eles terminarem de colocar na ordem que eles acham correta, você entrega a chave de resposta, o texto impresso sem estar fragmentado, ou então você projeta o texto no Datashow para que eles possam ver, ok? Apesar de poder ser feito até com 6 pessoas, eu percebi que o jogo rende mais com 4 participantes, certo? Então aí você vê o número de alunos que você tem e o que é mais confortável para você. Grupos pequenos de 4 participantes ou grupos maiores de 6. Esse é o exemplo, olha. Eu peguei um texto da Wikipédia, um resumo, uma síntese sobre a independência. Eu peguei essa síntese sobre a proclamação da República, aliás, sobre a proclamação da República, e dividi ele em 7 fragmentos. E aí embaralhei e os alunos então teriam que colocar na ordem. Então ele tem lá o primeiro fragmento e aí ele vai e coloca na ordem o que ele considera como um fragmento complementar. E aí ele vai fazendo. Esse exercício eu desenvolvi porque os meus alunos tinham muitos problemas de... os textos que eles escreviam não tinham coerência, não tinham lógica, entendeu? Então, para eles perceberem e mudarem a escrita deles, eu desenvolvi esse jogo para que eles possam, então, pensar sobre o processo de escrita, sobre a organização de ideias, também para eles terem uma ideia de organização lógica, cronológica também, para tentar entender. E aí, ir fazendo durante esse percurso, principalmente no momento do trabalho pedagógico, quando você está na roda de conversa para saber como foi a atividade, para saber como é que você pensou que essa ordem, qual foi as dicas, as pistas que você seguiu para colocar essa ordem do texto. Aí ele vai dizer, olha, é porque as datas, veio uma data primeiro aqui, depois veio essa outra data aqui, ou os personagens, veio aqui, ou veio aqui, ou então tinha palavras de ligação, uma conjunção aqui, outra conjunção aqui, ou eventos. Isso daqui pode ser feito tanto com esses textos assim, quanto com outros gêneros textuais. Você pode fazer isso com quadrinho. Você pega o quadrinho, recorta o quadrinho e vai tentar remontar o quadro ou a tirinha, né, dentro desse processo. Então tem várias maneiras de você fazer isso e ir fazendo com que eles criem hipóteses e vá fazendo uma série de ideias de como fazer para acertar a ordem correta do texto para montar esse quebra-cabeça, ok? Que habilidades você desenvolve? A lógica, identificar informações no texto, porque ele vai precisar identificar que informações vão me ajudar a organizar esse texto. Que datas eu posso utilizar para me orientar, né? Ou que conectivos, o que eu vou utilizar para poder colocar esse texto na ordem certa dele, né? Além da socialização, né? Eu indico esse trabalho principalmente para uma atividade de verificação do conhecimento após a aula expositiva e também para treinar a habilidade de lógica. Os alunos, depois de trabalharem com esse quebra-cabeça, eles conseguiram a escrita deles, porque eles, a partir da experiência prática de ter que parar, pensar sobre a ordem do texto, eles começaram também a pensar sobre a ordem do texto que eles escreviam, né? Então, houve essa melhora. Quais são os desafios? Primeiro desafio é selecionar o texto, porque precisa ser um texto bom, um texto curto e que tenha um encadeamento lógico.
que seja fácil, né? Um texto que seja fácil você perceber a ordem dele, a ordem dos parágrafos, né? Então, selecionar o texto é um primeiro grande desafio, né? E, como eu falei, ele é mais eficiente com textos curtos. Então, textos longos não dá muito certo. Certa vez eu tentei ele com Morte e Vida Severina. Não deu muito certo. Os alunos acabaram se perdendo. Eu também acabei me perdendo, porque é um poema muito extenso, né? De fazer o encadeamento. Mas, mesmo quando deu errado, teve uma questão interessante, porque a estrutura que eles montaram dava origem a novos textos. Então você também pode brincar com isso, né? Você pode brincar com a construção de um novo texto a partir do antigo, mudando a sua ordem, mudando a sua estrutura, ok? Bem, com isso chegamos ao fim do nosso curso. Espero que vocês tenham gostado. Agora é se preparar para a nossa avaliação. Lembrando que a nossa avaliação é online pelo Google Forms e são apenas 5 questões. Você tem que acertar 3 questões para receber o certificado. Leia a apostila, reveja as aulas, converse com os seus colegas de turma, estude para fazer a avaliação. Espero que tenham gostado. Fiquem de olho no nosso blog, que aparece logo no início desse slide, certo? Para que vocês possam conhecer mais cursos que a gente vai lançar em breve. Especialmente com um aplicativo chamado HP Review, que dá para fazer jogos de realidade virtual, certo? Até a próxima. Bons estudos!